Olá, meu nome é Décio, estou aqui com a Giannini e hoje nós vamos conversar, falar um pouco para vocês sobre a terapia do esquema, o seu surgimento e o seu desenvolvimento. A terapia do esquema, ela surge na década de 90, desenvolvida por Jeffrey Young e seus colaboradores. Ela surge no momento em que a psicologia clínica está passando por grandes mudanças, grandes inovações. Na década de 80, nos Estados Unidos, a APA, ela funda a Força-Tarefa 12. A Força-Tarefa 12 diz respeito à investigação das terapias baseadas em evidências. E a partir dessa década começam então a surgir formas de terapias mais integrativas com o objetivo de alcançar transtornos e problemas que até então era de difícil manejo dentro da terapia cognitiva. E a partir da década de 80, começam-se então a montar-se, a pensar-se em terapias. No meio dessas terapias nós temos a terapia comportamental dialética, nós temos a terapia focada na compaixão, nós temos a terapia do esquema, entre outras terapias que surgem dessa nova demanda de encontrar formas de tratamento para problemas que até então, como transtornos da personalidade, tinham muita dificuldade para que se encontrasse um tratamento que fosse efetivo para essas dificuldades, gente? E também, sem dúvida, e também que envolvia a não permanência no tratamento, O que se percebia é que tinha-se uma resposta positiva, assim, na tratativa, mas havia essa volta da sintomatologia, havia não adesão ali a todo o processo, especificamente no que envolvia tarefas de casa, falando da terapia cognitivo-comportamental clássica, em especial. Então havia uma dificuldade aí nesse manejo da permanência e, consequentemente, do resultado do tratamento. Então veio essa demanda a partir disso, trazendo especialmente a relação terapêutica em si como um grande diferencial, Sim. Só para relembrar, a terapia cognitiva, ela trabalha na relação terapêutica com o que nós chamamos de empirismo colaborativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa procura terapia, essa pessoa ela está motivada a mudar, que ela terá acesso a pensamentos, a emoções, com apenas um pouco de treinamento. Só que quando nós vamos para a realidade do consultório, numa clínica que nós atendemos problemas diversificados, dificuldades, muitas dificuldades diversificadas, nós vemos que nem todos os pacientes estão nesse movimento para uma mudança ativa, existindo muita resistência, muitos já passaram por vários tratamentos que não funcionaram, muitos já estão desacreditados da terapia. E vendo essa população, o Young ele começa a observar e ver possibilidades de ajudar a essa população que não tem tanto benefícios com a terapia cognitiva, principalmente as pessoas portadoras de transtornos da personalidade. Primeiramente, o transtorno borderline da personalidade, no qual ele conceitua, no primeiro momento, essa forma de terapia. Hoje, após 30 anos do início, do surgimento dessa terapia, da terapia do esquema, nós vemos essa terapia se ampliando para outros transtornos e outras dificuldades, Gê? Por exemplo, Sim, não só usou os demais transtornos de personalidade, além do borderline, mas outras demandas que a gente pode até nomear aqui entre nós como mais simples, Então, iniciou com essa proposta, nos inícios dos estudos de Jeffrey Young, que é o mentor, o criador dessa terapia, iniciou com essa proposta de atender aos transtornos de personalidade e envolvê-los num tratamento que certamente é mais longo, gente? Porque é uma demanda mais longa. E depois foi se expandindo para outras demandas até mais corriqueiras, digamos, que surgem no consultório. E é tão interessante a gente pensar e ver que o grande diferencial aí é tornar essa relação que existe no setting terapêutico, nós estamos aqui no setting terapêutico, fazendo esse vídeo para vocês, essa relação que existe entre o paciente e o terapeuta como uma grande réplica das relações interpessoais que o paciente tem fora do setting terapêutico, ou seja, com seus pais, com seus cônjuges, com seus companheiros de trabalho, as figuras amistosas e tudo mais. Então, há uma réplica,
uma ação reparadora nessa relação terapêutica, para que sejam vivenciadas novas experiências como aquelas que deveriam ter sido vivenciadas lá, especialmente na primeira infância, na adolescência, e não foram. Então a proposta é fazer de verdade, assim, de jeito simples, né? Falando uma ação reparadora nesse relacionamento, inicialmente na figura do terapeuta, na figura do paciente, para que ele possa então replicar esse novo modelo relacional fora do setting terapêutico. Então, até porque, né, até o surgimento da terapia do esquema, dentro da terapia cognitiva se trabalha sintomatologia e o aqui e agora, né? Nós não tínhamos uma teoria sobre desenvolvimento e teoria sobre a personalidade dentro do campo das terapias cognitivo-comportamentais. E com o surgimento da terapia do esquema, o Jung e seus colaboradores nos presenteiam com essa teoria do desenvolvimento e com a teoria da personalidade. Porque, né, assim como a Janine está dizendo, a terapia do esquema, ela vai buscar, né, ela entende muitas das emoções, dos comportamentos que nós temos hoje na idade adulta, eles não surgiram nesse momento ou aqui agora, foram desenvolvidos no decorrer, né, da vida do indivíduo, né, com histórias de negligência, com histórias de abuso, com histórias de maus tratos, humilhações, distanciamento, frieza por parte dos cuidadores dessa criança. E essas experiências acabam formatando, né, umas formas de interpretação da realidade, de si, do mundo, das outras pessoas, e que vem reverberando ao longo do tempo. E com a terapia do esquema, o Jung nos dá a possibilidade, dentro da terapia cognitivo-comportamental, trabalhar o passado, desde que esse passado esteja em relação ou ressoando nesse presente atual. Como, por exemplo, né, uma criança que passou por várias humilhações, passou por processos de bullying durante a escola e ela aprendeu que ela precisa se defender se escondendo. Muitas pessoas levam essa forma de entender a realidade até a vida adulta e percebe o outro como potencialmente, o outro sempre, né, irá de alguma forma humilhá-la, então ela pode se sentir muito defectiva nas relações. E, né, a princípio, nós poderíamos trabalhar com uma terapia cognitiva voltada para a ansiedade social, o que tem o seu benefício. Mas para algumas pessoas, apenas trabalhar protocolos relacionados à ansiedade social não vai alcançar esse benefício dela conseguir reinterpretar a sua história e reinterpretar o que acontece, ressignificar o que acontece com as outras pessoas. Então, um dos grandes presentes que eu considero da terapia do esquema, né, do Jung para nós, terapeutas, dentro das cognitivos comportamentais, é a sua teoria do desenvolvimento, sua teoria da personalidade e a noção que o self, né, embora nós nos sintamos como único, né, o self ele é subdividido em partes, que muitas vezes essas partes assumem, né, o controle, né, podemos dizer assim, e a partir que essa parte assume esse controle, né? Por exemplo, como que eu estava falando, um esquema de defectividade e vergonha. É como se meu aparato cognitivo, emocional, ele fosse todo matizado com essas cores da defectividade, da vergonha. E o Jung, através, né, dos seus estudos, ele elabora a TE, nos dá, né, de presente essa teoria da personalidade e do desenvolvimento, bem como ele nos dá uma terapia que é integrativa, né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar, né? Integrativa por quê? Porque ele vai, né, em várias escolas psicoterápicas para, né, colher dados a respeito das observações que ele faz no consultório. Então nós vamos ter elementos de várias abordagens na terapia do esquema. Não é um recorte e cola, uma vez que nós temos, né, o conceito de esquemas norteando toda a análise, toda a avaliação e toda a intervenção. Mas o que ele faz é buscar algo, né, buscar elementos em comuns a essas abordagens que poderiam auxiliar nessas pessoas que
apresentam essas dificuldades de, né, a longo tempo, né, que vem desde o seu desenvolvimento, infância e adolescência. Então ele vai buscar, por exemplo, estratégias na Gestalt, estratégias emocionais, na Gestalt, no psicodrama. Ele vai buscar a teoria das relações objetais para entender como que nós representamos o outro, né, internamente a nós, e qual é o tratamento que nós damos a esse outro, né, que mora em nós. Ele vai buscar também nas psicodinâmicas, né, nessa história do desenvolvimento, entendendo que a infância e a adolescência elas são fases importantes para marcar esse indivíduo, em como ele irá desenvolver essa interpretação, esse dar significado à realidade a si mesmo. Né, Gê? O próprio termo esquemas, né? O próprio grande objeto da terapia de esquema, que é esquema, né? Um esquema desadaptativo, que ele traz como esquema desadaptativo inicial, mas a gente pode buscar o primeiro cunho desse termo lá em Piaget. Né? Na psicologia, sim, né? né? A gente precisa ainda buscar ali, pode ver que isso já vem sendo estudado há muito tempo, e o que a gente sente e fica orgulhoso por isso até na terapia do esquema é que ela colhe de todas essas escolas, integra isso de uma forma muito inteligente, muito coesa, que faz muito sentido para nós psicólogos e para o paciente, né? Então, quando a gente recebe um paciente que está num movimento ali de não compreender suas atitudes de hoje, 2020, né? Do presente, da vida adulta, né? E a gente começa a olhar o que será que lá de trás pode estar acionando comportamentos, emoções aqui no presente, começa a fazer sentido. Né? Muitas vezes eles nos dizem, nossa, mas realmente eu sempre fui agredido lá no teu exemplo, né? Eu sempre fui agredido na escola, eu nunca fui validado em casa, nunca me disseram o meu valor, né? Como eu era inteligente, como eu tinha uma generosidade natural, eu nunca fui percebido, alguns nos falam, né? E daí, obviamente, é uma resposta hoje do adulto, porque no fundo, e a terapia do esquema nos fala disso, essa criança ainda vive em nós, né? Então a proposta é conectar esse adulto de 2020 com essa criança que ficou parada lá atrás, né? Que ficou presa num tempo de emoção, de dor, né? De angústia, de abusos, de agressões, né? De invalidações. O que a gente faz é essa conexão de uma forma tão leve, mas profunda, né? Ao mesmo tempo, para que haja uma compaixão despertada. Né? Então, essas vozes todas, né, que temos dentro de nós, esses nossos estados todos, né, esses décios todos que tem aí, essas janines todas que tem aqui, entram num acordo de paz, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes, uma bandeirinha branca, né? De repente uma voz muito crítica falou uma vida toda, de repente uma voz muito toledora, muito agressiva, e essa voz é que fala ainda mais alto, e o que a gente faz é mostrar para esse lado agressivo, esse lado crítico, que há ali uma criança vulnerável, que há ali um adulto hoje que protege essa criança, que há outras vozes, que há outras Janines ali que merecem ter seu espaço. Então há uma cura no sentido de uma harmonia entre todos esses Deus que somos, né? Então essa é a beleza da gente primeiro fazer esse olhar lá para trás, né? E perceber, identificar quais os esquemas iniciais desadaptativos que estão aí ativados, que estão hoje no presente, embora tenham sua raiz lá atrás, né? E o que eles estão reverberando hoje, que grau de sofrimento, que dano emocional, que dano relacional, às vezes profissional, ou todos eles juntos, né? Esses esquemas estão me trazendo. Então eu faço essa proposta de fazer essa identificação inicialmente. Então, perceber quando eles são ativados, né? Quando meu marido me fala daquele jeito, né? Quais sensações que vêm, né? E é muito do sensório, né, Décio? É muito das experiências basais, talvez onde a linguagem, numa época em que o verbo não era dominado, né? Em que o bebê não falava, o bebê não compreendia. Mas ficou o registro emocional? Ficou o registro emocional. Um esquema que nós chamamos um esquema prototípico, e acho que é interessante, né, Gê? Por favor. Retomar o conceito que a Gê trouxe, né? Foi bem interessante ela falar sobre o Piaget, né? Porque o Piaget vai falar de esquemas como uma estrutura de conhecimento,
né? Como nós conhecemos o mundo, né? Como eu sei que isso aqui é uma mesa, né? Como eu sei que essa daqui é a G, né? Eu estou sentado numa cadeira. Então nós temos estruturas de conhecimento a respeito do mundo, a respeito de nós. E, né, o Piaget, ele vai, através das observações, né, ele vai observando que vai chegando informações até nós, novas informações. E quando nós chegamos a novas informações, nós vamos assimilar ou acomodar essas informações de acordo com os esquemas pré-existentes, essas estruturas do conhecimento. O Yang, né, ele utiliza a palavra esquema, o construto esquema, para falar sobre essas estruturas, mas estruturas de conhecimento que são desenvolvidas no decorrer da vida e que, como eu falei anteriormente, né, foram desenvolvidas em situações que não foram agradáveis para essa criança. Ou, né, também a permissividade, né, por parte dos pais acaba sendo algo agradável, também pode gerar também um esquema. Mas o que nós entendemos é o quê? Não houve uma atualização desses esquemas. Por que eles são iniciais? Logo, devido a isso mesmo, por ter surgido no início da vida e se desenvolvido no decorrer do tempo. Então, o que acontece? Os esquemas e os EIDs, como estrutura de conhecimento, eles não permitem, muitas vezes, que novas informações, né, sejam assimiladas, sejam, né, acomodadas de alguma forma. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo na revivência. A pessoa revive e revive aquela situação constantemente, né, em sua vida, o que acaba levando ao sofrimento. Então, essa, né, capacidade da terapia do esquema ser uma terapia integrativa, de poder utilizar de teorias, de outras de olhar de outras formas para o indivíduo, bem como, né, encontrar estratégias de outras abordagens, estratégias focadas na emoção, né, para trabalhar, né, que era algo que não era tão presente dentro das terapias cognitivas até então, né, uma vez que as terapias cognitivas eram bem mais objetivistas, né, mais lógicas e racionais. Hoje nós temos, né, a terapia do esquema como uma terapia, né, de meio termo. Ela tem a sua parte lógica, a sua parte racional, mas ela tem a sua parte emocional também. E que nós entendemos que não é apenas a mudança da cognição que vai fazer uma alteração. Na realidade, é a mudança desses três sistemas. É a mudança da cognição, é a mudança da emoção e é a mudança do comportamento. E, através dessa mudança, encontrar formas diferentes de estar na vida, de ser, de existir, né, na realidade. De vivenciar o mundo, né? E as relações, né? E isso é uma coisa, né, isso é uma grande alegria para nós, né, uma vez que a terapia do esquema, uma das teorias base é a teoria do apego, né, que vai nos dizer a respeito de como ocorre a vinculação entre cuidadores e bebês. E que esses vínculos, né, hoje as pesquisas mostram, né, que esses vínculos eles persistem até a idade adulta, né, em uma porcentagem grande dos casos. Eu acho importante também a gente colocar, talvez de uma forma mais clara, um pouquinho da terapia como teoria em si, né? Então, a gente está citando aqui os EIDs, os esquemas, né? E nós gostaríamos de contar para você que não conhece que existem 18 tipos deles, né? Jeffrey categorizou esses esquemas iniciais desadaptativos em 18 categorias para que nós possamos perceber o que lá de trás ainda está ecoando hoje que está trazendo sofrimento, né? Quando Décio fala dos 3 vieses ali, né? A gente faz uma alteração de comportamento? Sim. Faz uma alteração cognitiva? Sim. Mas a gente vai pelo canal da emoção. E acho que esse é um grande diferencial, né? A emoção é o nosso primeiro canal de aprendizagem, né? Na formação desses esquemas iniciais ali, lá, referindo ao termo de Piaget, né? Que são as gavetas do nosso arquivo mental ali que estão sendo criadas, né? Quando aquilo está sendo tudo formado ali é pela emoção. A criança primeiro ela usa do sensório, né? Ela usa da sensação do toque, do cheiro. Porque a ideia que se tem, muitas pessoas têm a ideia que a criança se torna criança ou gente, né, pessoa, a partir da linguagem. Sim.
né? Sim, Então, antes da linguagem não existe nada, só vai existir após a linguagem. Sim. E hoje nós sabemos, né, por meio das pesquisas, que esse período pré-verbal é um período muito importante no desenvolvimento. Por quê? Porque o primeiro self que surge, o primeiro eu que surge, é um eu físico, como a gente falou, é um eu sensorial. E a partir desse eu sensorial é construído esse self linguístico, esse eu linguístico, esse eu que simboliza isso que acontece no corpo. Por isso que muitas pessoas, né, no decorrer do seu desenvolvimento, pode ter alguma sensação corporal e não saber simbolizar. Né? É não conseguir simbolizar essa sensação, porque ela é uma sensação que veio se desenvolvendo desde a época pré-verbal. Pré-verbal, exatamente. Né? Então, a teoria do apego, ela vem nos explicar como que o cérebro vai se formando nessas relações anteriormente à linguagem até. Né? E aí que a gente, né, entende que os esquemas, eles estão se desenvolvendo de uma forma prototípica, porque não há linguagem ainda, mas é a sensação. A sensação de quando eu sou cuidado, a sensação de quando eu sou deixado de lado, rejeitado. Né? A sensação de que eu não posso contar com o outro, porque o outro não pode satisfazer as minhas necessidades. Que é isso que o Jung observa, né? Observou nos seus pacientes, né? Que muitos desses pacientes tiveram suas necessidades básicas não supridas por seus cuidadores, e por não serem supridas, eles desenvolveram sensações, emoções e, após a linguagem, pensamentos relacionados a essa maneira de serem tratados, por essas pessoas que são significativas em suas vidas. Né? Então, observando isso, né, por isso que essa é uma terapia que a gente chama de terapia integrativa. Né? É uma terapia que ela vai utilizar várias, né, teorias para poder, e técnicas, estratégias, para poder dar uma resposta, né, a essas pessoas que apresentam dificuldades, né, emocionais de longa data. Profundas, né? E até e não nomeadas, né? Não nomeadas, muitas sim. vezes por serem pré-verbais não nomeadas, então é aquele sofrer que nem se materializa num relato às vezes, né? Que às vezes vai estar para além da palavra, né? Então essa sensação, e se a gente pensar na gente mesmo, eu acho que isso, né, antes de sermos psicólogos, eu sei que está nos assistindo psicólogo, psiquiatra, você também é pessoa, né? Somos pessoas, nós também temos isso. Então pensa um pouco em você. Às vezes aquele frio, aquele cheiro, aquele olhar, o que isso desperta, né? E não é que tudo que nos desperta é um problema, mas muitas vezes o nosso paciente chega com essa sensação, com essa sensação de sofrimento absurdo, às vezes por um olhar de desprezo, por um jeito de trato, né? Então às vezes há aí algo muito profundo guardado, muito doloroso, e que a gente revisita, né? Até esse final de semana um colega que não é psicólogo me perguntou, mas daí como é que faz, né? Porque estávamos conversando sobre psicologia, que é onde a gente senta falando de psicologia, né, Décio? Falou, mas daí como é que resolve isso, né? Então vale a pena também contar que são através das técnicas aí que a gente tem, técnicas que se fazem valer da emoção, técnicas vivenciais, também utilizam-se técnicas cognitivas e técnicas comportamentais conforme o momento do tratamento, né? Então é uma terapia que, por ser integrativa, um modo de fazer psicoterapia que, por ser integrativa, nos dá muita liberdade, bem orientada, não é uma bagunça, né? É uma liberdade ela bem não fundamentada. é manualizada, não é uma terapia manualizada, Exatamente. mas é uma terapia que tem um sistema, Tem tem uma uma sistemática, metodologia. tem uma metodologia e uma direção. Exatamente. Né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Uma vez que a terapia do esquema, ela também se propõe, né, a ser uma terapia transdiagnóstica, né? O que eu penso que é uma coisa muito importante da gente falar, né? Uma vez que hoje nós vemos, né, tratamentos muito específicos, tratamento para depressão, tratamento para ansiedade, tratamento para transtorno alimentar e, né, segundo a terapia cognitiva do Beck, cada transtorno tem sua especificidade de conteúdo. A proposta que o Jung traz, né, de ser uma terapia transdiagnóstica, é o quê? Que nós podemos encontrar os esquemas nos mais diversos transtornos. Por exemplo, né, eu posso ter um esquema de privação emocional ativado numa depressão. Eu posso ter um esquema de privação emocional ativado no transtorno alimentar. Eu posso ter um esquema de privação ativado no transtorno da personalidade. Então, o que é interessante, né, para a terapia do esquema, para os terapeutas que trabalham com essa abordagem, dentro das terapias cognitivas comportamentais, é entender muitas vezes,
né, que o diagnóstico ele é importante, mas os esquemas eles perpassam os diagnósticos. Eles não estão contidos apenas num diagnóstico de depressão ou num diagnóstico de transtorno da personalidade ou numa dificuldade de casal. Ele está, né, os esquemas perpassam essas problemáticas. É como se a sintomatologia de um transtorno ou de uma vivência atual problemática fosse a resposta que esse indivíduo dá a uma ativação esquemática ou várias ativações esquemáticas, né? Então, a sintomatologia, o sintoma é respeitado, mas ele não é o eixo central da nossa visão da pessoa, do paciente, né? Então, e precisamos até referenciar Rogers aqui, né? Então, vemos o paciente como pessoa no seu todo, né? Então, e como que ele conseguiu responder a todas essas dores infantis, a essas vivências dolorosas, tóxicas, a essas necessidades básicas emocionais não atendidas ou atendidas excessivamente. Ele às vezes respondeu com uma sintomatologia, né? Então a gente vai para além do diagnóstico, né? E para além da limitação de um tratamento para cada sofrer, né? Então, para cada especificidade. Exatamente. Né? Rompemos essas colunas dessa do diagnóstico, tabela, do né? transtorno, né? Da terapia voltada, né, para o diagnóstico necessariamente, para trabalhar de uma forma mais transdiagnóstica. Né? O que nós vemos, né, existem esquemas, como a gente falou, são 18, né, até hoje, né, o Yang deixa em aberto para novas pesquisas, e até então nós temos, né, bem estudado, né, e ainda em estudo 18 esquemas, e esses esquemas são apresentados, todos nós apresentamos esses 18 esquemas, mas vai depender muito, né, do temperamento da criança, de como ela recebeu o impacto dessas experiências sobre o seu temperamento e, além disso, né, as experiências iniciais, né? As experiências iniciais, as vivências iniciais. Isso. Então, todos nós, né, voltando, nós temos os 18 esquemas. E não necessariamente... Não necessariamente, eu acho que isso é interessante a gente pôr também, Décio, que não necessariamente porque eu tive uma vivência tóxica numa área, eu vou desenvolver um esquema X. Por exemplo, eu posso ter crescido num ambiente... Um caso clássico de divórcio de pais, de um pai que não voltou mais, ou de uma perda por falecimento mesmo de um pai, né? Mas não necessariamente eu vou desenvolver um esquema de abandono, que é o que estaria referenciado. O que determina a criação, a formação ou não de um esquema inicial desadaptativo é um conjunto de 3 elementos, que são temperamento, ou seja, de fábrica, né? O que eu trago geneticamente do meu pai e da minha mãe biológica. Como eu experiencio, como eu experiencio a realidade. A leitura que eu faço, e é uma leitura inicial que já me vem, tá? Geneticamente, de bebê, de nascença. Somado às experiências tóxicas, não necessariamente traumáticas, mas dolorosas, né, aversivas, e ao conjunto das necessidades básicas iniciais não atendidas como deveriam. A gente pode colocar assim, você imagina uma garrafinha d'água, né? A minha garrafa é de um tamanho, do Décio é do outro, a tua é do outro. O quanto eu tenho de necessidade emocional é meu, é muito idiosincrático, é muito pessoal. Então eu podia ser irmã gêmea do Décio e ele sentir diferente de mim, os nossos pais, o amor dado, o amor recebido, as experiências, entende? É muito pessoal. Esse conjunto de 3 elementos vão formar um esquema, e também é importante falar da temporalidade, o quanto ele se repete, né? O quanto essa sensação dolorosa se repete, quanto mais tempo ela dura ali na vivência infantil, de adolescência. Há um esquema mais enraizado, mais cristalizado, né, que requer mais um cuidado ainda maior no trabalho terapêutico. Dentro da terapia cognitiva, a relação terapêutica, o estilo de relação é um empirismo colaborativo. Assim como a Janine falou, e como eu falei para vocês, nós estamos falando de pessoas que passaram, né, por eventos difíceis durante o seu desenvolvimento, né, com seus cuidadores. E quando nós falamos cuidadores, nós estamos falando necessariamente pai e mãe, nós estamos falando professores, nós estamos falando, né, de pares, coleguinhas, colegas, irmãos,
né? Enfim, toda pessoa que for significativa para essa criança, né, durante a sua infância. Então, o empirismo colaborativo, muitas vezes, ele não vai nos ajudar a acessar o que é de pensamento, emoção, que são necessárias para ajudar esse indivíduo. Então, dentro da terapia do esquema, né, o Jung pensou numa relação terapêutica baseada na reparentalização limitada e que, né, embora seja um conceito bastante polêmico, né, nós, né, eu e a G principalmente, nós usamos a máxima, né, do Winnicott, né, que assim, somente na presença de uma mãe suficientemente boa que uma criança pode se desenvolver. E seguindo essa linha, né, o que é um terapeuta dentro da terapia do esquema? Né? Nós entendemos que né, a reparentalização é ser essa figura suficientemente boa para essa pessoa que passou por essas dificuldades durante o seu desenvolvimento, para que ela possa novamente entrar num caminho de desenvolvimento e atualizar, né, essa história. Porque muitas vezes essa história ela fica desatualizada, uma vez que ela continua lá no passado. Sim. E não permite que novas informações, como nós falamos, possam ser introduzidas, podem ser admitidas por esse esquema. Então, a reparentalização limitada, ela vai poder, essa forma de relação, ela nos ajuda a perceber o que faltou, né, de necessidade para essa criança. E, através da reparentalização, o terapeuta fornecer formas, né, de suprir essas necessidades dentro, né, de um limite ético, claro, bem como ajudar essa pessoa a procurar, né, formas saudáveis de suprir essas necessidades fora do consultório, né, Gê? E através dela mesma, né? Então há um processo de modelagem dessa figura, dessa mãe, né, aspas, mãe suficientemente boa, né? Ele vai aprender a ser essa figura para ele mesmo, além de buscar figuras reparadoras e sensações reparadoras. Estava aqui te ouvindo lindamente falar, né, e pensando a gente trazer talvez um pouquinho da neuropsicologia, o que acontece no nosso cérebro quando esse processo todo tá se dando, né? Então, houve uma desconexão ali, houve uma formação de uma rede neural que se tornou a única, o caminho oficial, né? De pensar sobre isso, de pensar sobre mim, de me sentir, de ver o mundo. O que o processo terapêutico em esquemas faz é fornecer, ajudar esse paciente, instrumentalizá-lo, né? E ajudá-lo a acessar e formar uma nova rede. Um caminho que inicialmente vai ser um alternativo, mas daí ao caminhar do processo, essa nova via, esse novo jeito de perceber, esse novo jeito de se sentir, esse novo jeito de falar, de se comportar, de ver o mundo, vai se tornar um caminho automatizado, e essa antiga rota dolorosa, né, que trazia sofrimento, vai deixar isso. E como isso acontece, gente? Vivenciando, né? Vivenciando. Por isso que o terapeuta faz de forma limitada e temporariamente um papel aí dessa figura materna, de suporte, de base segura, de reparação, né, de uma repaternalização mesmo, para ajudar a criar esse novo caminho através de vivências. Então, o modo como se trata, além obviamente de uma série de técnicas, de uma série de condução, uma série de estudos, mas também no trato, né? Às vezes há pessoas que nunca foram mimadas, no sentido de cuidadas, no sentido de protegidas, que é uma necessidade muito básica de uma criança, a proteção. Então, temporariamente, o terapeuta do esquema vai entrar nesse lugar, vai ensinar, sem dizer que está ensinando ao paciente, ele a fazer isso com ele mesmo, a se proteger, a se sentir protegido, a buscar outras figuras de proteção, falando especificamente da proteção, mas tem muitas necessidades aí que a gente poderia nomear. Né? E fazer essas novas rotas acontecer, essa atualização cerebral, falando em termos cerebrais, acontecer de uma forma leve, né, profunda, mas leve e natural, ou seja, com as vivências do dia a dia.
né? E o interessante é que o próprio Jung, para poder desenvolver, né, esse estilo terapêutico, ele vai em dois psicanalistas, dois né, psicodinâmicos, que é o Alexander French, que vai falar da experiência emocional corretiva. Né, o que eles falam? Né? Que por sua vez também vão no Firenze para poder né, formular a questão da reparação, uma experiência emocional corretiva. O que isso quer dizer? Né? O que eles dizem né, sobre isso? Que se nós né, vivenciarmos novamente uma situação ou situações traumáticas do nosso desenvolvimento em um lugar seguro, com uma pessoa no qual nós sentimos seguros e confiança, né, essa experiência ela tem a possibilidade de corrigir a experiência anterior, onde não houve esse cuidado, onde não houve essa segurança. E por isso que a terapia do esquema, ela sempre está fazendo essa ponte, né? Presente, passado. Passado, presente. O que acontece aqui agora que está ressoando do passado? O que acontece aqui agora que muitas vezes eu não tenho consciência, mas que eu experiencio desde sempre, ou desde quando eu me conheço, né, por pessoa. E nós não temos essa consciência. Então o Jung nos dá, né, nos presenteia novamente com uma linguagem de fácil acesso para as pessoas né, que vêm procurar ajuda. Porque um dos primeiros objetivos dessa terapia, eu acredito que de outras também, é a consciência psicológica, é entender como que funcionam essa dinâmica. E eles nos dá essa linda né, metáfora, essa linda linguagem de esquemas e de modos dos esquemas para né, podermos nos orientar e para que os pacientes também possam se orientar né, nesse mapa complexo que é viver. Claro, né? Claro, que poético isso. De vez em quando eu sou. Mas literalmente é esse o caminho, né, gente? É esse o traçar que a gente faz aí com o paciente, nesse movimento de reparação, de ir e acolher lá atrás essa criança que ficou desatendida, né? Que ficou à mercê de todas as vivências dolorosas. Acolher, né? Acalmá-la, ensiná-la a se proteger, ensiná-la a se posicionar, ensiná-la a lançar a mão do adulto que hoje ela é, né, para cuidar e fornecer a essa criança o que ela não teve. Né? Então é um processo com um pezinho no passado, um pezinho no presente, né, para que haja essa harmonia interior. Né, que o objetivo né, final da terapia do esquema é fortalecer esse adulto, que ele chama de adulto saudável, né, que é esse adulto que entende, né, que compreende, que ressignifica que muitas coisas ruins aconteceram no passado e que talvez né, aconteceram, talvez não vai ter, mas hoje eu posso fazer um caminho diferente. Eu não preciso continuar pelas mesmas rotas que foram me ensinadas né, no passado. Então, essa é a beleza né, da terapia do esquema. Claro, né, esse é um pequeno né, vídeo, um pequeno falar nosso a respeito da terapia do esquema. Né? Anteriormente, né, nós tínhamos a terapia do esquema como módulo nas especializações em terapias cognitivo-comportamentais. Hoje em dia, né, a terapia do esquema, as pessoas, né, os profissionais perceberam que não é possível apenas em um módulo ou né, em algumas poucas horas compreender a terapia do esquema. Tanto que, atualmente, no Brasil, nós encontramos várias formações e especializações. Algo que não era visto dentro das terapias cognitivo-comportamentais, pelo menos aqui né, no nosso solo. Então, nós tínhamos muito terapia cognitivo-comportamental e dentro dessas especializações, né, os tratamentos para as dificuldades, né, para os transtornos que vão sendo apresentados. E a terapia do esquema ela acaba ganhando uma força que ela consegue se diferenciar. E, embora ela seja uma terapia cognitivo-comportamental, mas ela é tão rica em conceitos, detalhes e estratégias que é necessário hoje né, muito mais horas de estudos, de aprendizagem, de supervisão para poder fazer né, para poder trabalhar com essa forma de terapia. O que, ao meu ver, é algo muito positivo. Né? Muitas pessoas né, chegam e me perguntam se não é mais uma moda dentro da TCC. Aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil ela
recentemente ela entra no Brasil, né? Ela entra no final da década passada aqui no Brasil, né? 2010, 2009, com uma formação oficial, né? A primeira formação que existe no Brasil. E ela começa a se desenvolver a partir dessa data aqui no Brasil de uma forma mais consistente. Só que é uma terapia que, né, contando desde o desenvolvimento até hoje, ela tem 3 décadas, com várias pesquisas, com várias populações, e que tem demonstrado, né, uma eficácia, uma efetividade boa, né, para as problemáticas que as pessoas apresentam. Sem dúvida. E uma eficácia, uma efetividade e uma verdade, né? E no sentir terapêutico também, né? A gente sempre comenta isso entre nós, o quanto faz verdade em nós tudo isso que falamos aqui para vocês, né? Então, acho que é isso, né? Acho que é isso que nós tínhamos para falar para vocês. Até mais. Até mais, um abraço.